Bom, Rodolfo, sabemos que a contabilidade nasceu na necessidade do homem de controlar os seus patrimônios. Com base nessa informação, qual a característica marcante difere a contabilidade dos tempos antigos para o atual? Bom, Caio, antes eu vou me apresentar. Meu nome é Rodolfo Fraz, sou sócio proprietário da Quanto Serviços Contábeis, estou andando mais ou menos 10 anos no mercado. Então, para responder essa pergunta, eu queria citar um trecho bíblico antes, que fala o seguinte: houve um homem muito rico, de nome Jó, cujo patrimônio foi detalhadamente inventariado no livro de Jó, capítulo 1, verso 3. Depois de perder tudo, ele recupera os bens e um novo inventário é apresentado em Jó, capítulo 42, verso 12. Olha, esse trecho bíblico enfatiza a preocupação com o controle, inclusive citando demonstrativos como o inventário, que revela justamente essa preocupação nessa época. Atualmente, a contabilidade ela tem uma função maior do que a de controle. Tanto que o profissional contábil era chamado antigamente de guarda-livros. Era apenas mais um componente da contabilidade. Hoje, o contador ele trabalha com fornecimento de informações para a tomada de decisões a partir da análise das demonstrações contábeis. Eu vou ainda além. O contador não apenas analisa, como ele indica muitas vezes um caminho a ser seguido pelo administrador. Então essa é a diferença básica entre a contabilidade antiga, que visa apenas o controle, e a contabilidade atual, que é uma contabilidade voltada para a tomada de decisões, tanto no ramo público como no privado, como vamos ver adiante. Qual a diferença entre a contabilidade pública e a contabilidade privada? Olha só. A contabilidade pública, ela visa o controle das ações tomadas pelos gestores públicos. Visa os resultados, por exemplo, a execução orçamentária. O gestor ele segue uma lei, a LOA, a Lei de Orçamento Anual, e lá é estabelecido algumas prioridades que ele tem que tomar a partir da sua gestão. Então, a demonstração, a contabilidade pública, mostra qual foi o resultado a partir da execução dessa receita e do controle da despesa dele. Veja que em momento algum eu falei em lucro aqui, né? E justamente a palavra lucro é a que difere para a contabilidade geral, a contabilidade privada, onde, por haver uma grande competitividade, há um trabalho da contabilidade mostrando essas variações do patrimônio, que visa justamente o lucro. Entendi. Sabemos que o contador ainda não teve seu merecido reconhecimento no mercado. Qual a importância da contabilidade para as empresas? Eu queria apenas fazer uma observação em relação a essa pergunta, porque o contador, ele, enquanto profissional, ele vem até tendo um certo reconhecimento pela sociedade. Agora, paradoxalmente, a contabilidade não. Interessante isso. Porque as pessoas contratam um profissional de contabilidade, muitas vezes com uma obrigação, porque ele não sabe regularizar uma empresa, ele não sabe, muitas vezes, fazer uma folha de pagamento, calcular um imposto. Mas se você olhar direitinho, nada do que eu falei é contabilidade, né? Contabilidade é controle de patrimônio, é o que eu tinha falado antes, a questão das informações para a tomada de decisão. Então, essa parte realmente está carecendo de uma maior importância da sociedade, principalmente do empresariado, para essa parte da contabilidade. Mas o contador, paradoxalmente, acaba sendo valorizado não pelo serviço de contabilidade. Mas eu acho que futuramente isso está caminhando, o novo empresário com nova formação, ele dá mais importância à contabilidade. É possível que uma empresa se mantenha durante muito tempo no mercado sem a presença de um contador? É uma pergunta interessante, que é possível, mas de maneira estagnada. Ou seja, esse empresário que trabalha sem observar as informações contábeis, sem observar os preceitos, os princípios contábeis, certamente ele, se tiver uma empresa bem pequena, ele pode se manter. Mas
não vai crescer, não vai conseguir progredir a sua empresa, uma vez que pouca importância ele vai estar dando para a informação. Como é que ele vai crescer se ele não tem uma projeção, se ele não sabe controlar seu fluxo de caixa, se ele não sabe fazer uma análise das suas demonstrações contábeis? Aí é impossível o crescimento. Em sua opinião, Rodolfo, no atual cenário, qual a perspectiva para os contadores que estão iniciando as carreiras? Olha só, as perspectivas dentro da contabilidade caminham com o mercado. Hoje você tem várias empresas, um país em pleno crescimento, embora nos últimos anos não tenha crescido tanto, mas o país vem crescendo nos anos anteriores e a perspectiva é que cresça. Então a economia mais movimentada significa mais empreendedorismo. Mais empreendedorismo precisa-se de contadores, porque nós, contadores, somos o coração das empresas muitas vezes. Nós somos os responsáveis por uma parte grande do êxito ou do fracasso de uma empresa. Então, eu acho que as perspectivas são boas à medida que os negócios estão avançando, né? Então, eu acho que eu vejo um futuro muito bom para os contadores e o enfoque que aqui no Brasil a gente dá para quem está iniciando é começar trabalhando com micro e pequenas empresas. Somos um país de empreendedores natos. Na verdade, o brasileiro ele é empreendedor. Em ser empreendedor, ele gera essa demanda para o contador. Então, eu vejo um mercado muito bom aí e, com fé em Deus, o país deve estar crescendo e os profissionais de contabilidade devem estar sempre em treinamento para atender essa demanda que está por aí.